Bom dia. O Brasil vive o pior momento da pandemia desde que o coronavírus aportou por aqui no início do ano passado. Em média, 1.540 pessoas morrem de Covid por dia, morreram de Covid por dia no espaço de uma semana. São 47 dias com média móvel de óbitos acima de 1.000. Hospitais estão entrando em colapso por todo o país, incapazes de garantir tratamento adequado aos pacientes. A todo momento, médicos estão tendo que tomar a difícil decisão de quem vai ter uma chance de viver e de quem não terá. Com isso, pessoas morrem asfixiadas na fila de espera. Para falar sobre os sucessivos recordes de mortes causados pela Covid, sobre o colapso do sistema de saúde, as políticas adotadas por governos até aqui e os entraves à vacinação em massa, o UOL convidou 3 especialistas para conversar conosco nesta manhã de terça-feira. O médico infectologista Davi Wippe, reitor do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC, professor livre-docente da USP e ex-coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus aqui de São Paulo. O médico e neurocientista Miguel Nicoleles, professor catedrático da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que coordenou o Comitê Científico do Consórcio Nordeste para o combate ao coronavírus. E a doutora em microbiologista Natália Pasternak, especialista em genética molecular e fundadora e presidente do Instituto Questão de Ciência. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito aos nossos convidados, a nossa convidada, por terem aceitado o convite para bater um papo com os internautas do UOL nessa manhã de terça-feira. E eu gostaria de já lançar a primeira pergunta para a Natália. Natália, como eu li há pouco, né, como eu narrei há pouco, 1.540 mortes de média por dia nos últimos 7 dias, né? 47 dias de mortes acima de 1.000, sendo que na primeira onda, o máximo de tempo que havíamos preenchido com mortes nessa faixa acima de 1.000 era 31 dias. O que aconteceu? Aconteceu um desgoverno, Léo. Bom dia a todos, Miguel, Davi. Aconteceu o desgoverno, aconteceu que o que já era ruim no começo do ano passado, com um governo omisso e que literalmente joga contra a contenção da pandemia, piorou. Durante o ano passado inteiro, nós fomos testemunhas de diversas tentativas mesmo do governo federal de boicotar medidas restritivas que poderiam ter tido um efeito positivo na contenção da pandemia. Então, nós tivemos diretamente do governo federal o presidente da República desaconselhando o uso de máscaras, desaconselhando medidas de lockdown, medidas de restrição de mobilidade de pessoas, dando mau exemplo, ele mesmo nunca usando máscara e sempre aparecendo em aglomerações de pessoas, e, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde, que após a perda de 2 ministros, fica, então, com o ministro general Pazuello, que, infelizmente, é muito aliado ideologicamente ao presidente da República e compra, então, o discurso do presidente e também não é bem sucedido e nem tenta implementar medidas de restrição, faz propaganda junto com o presidente da República de tratamentos que não têm comprovação científica. O resultado disso foi, durante um ano, uma população extremamente confusa em relação a como deve se comportar, sem saber se tem remédio ou não tem remédio, e para coroar tudo isso, Léo, a falta de planejamento na aquisição de vacinas em acordos que fossem suficientes para suprir a demanda de uma população como a nossa. Então, é um governo que não fez nada, quando fez, jogou contra e deixou de fazer uma aposta realmente eficiente em vacinas na quantidade adequada, quando fez um único contrato internacional com uma única empresa, e que se a gente fosse depender só do contrato feito com a AstraZeneca, a gente estaria numa situação ainda muito pior do que está hoje, porque, por sorte, a gente teve também a Coronavac com um acordo feito pelo governo de São Paulo. Então é isso, Léo. O que aconteceu foi falta de governo. Nós não temos governo para nos liderar diante dessa pandemia. Miguel, bem, além dos números altos, não estamos falando apenas de números altos, mas estamos falando de números que estão escalando, né? Não é um número que não está alto e está estável. A gente não está
num topo de um platô, no topo da curva de forma estável, numa situação de estabilidade, está aumentando. Para onde a gente vai? Para onde isso vai se desenrolar? Né? Quais são os prognósticos a partir de agora, considerando a situação que a Natália colocou? Bom, primeiramente, Sakamoto, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos, Natália, Davi, aos ouvintes. Bom, evidentemente, o Brasil está na contramão do mundo nesse momento, né? Nós alertamos no Comitê Científico do Nordeste, no começo de novembro, que todo o país estava sincronizando, devido às campanhas eleitorais, às aberturas sem normas feitas aqui no Brasil. Todas as regiões, pela primeira vez na história da pandemia, estavam sincronizando simultaneamente, ou seja, os casos estavam crescendo ao mesmo tempo. Nós tivemos 8 outros eventos sincronizadores, como as festas do final de ano, o carnaval, e nesse instante, para você ter uma ideia, eu estava olhando nos últimos dados aqui do New York Times dos Estados Unidos, os Estados Unidos caiu para menos de 1.000 mortes por dia, depois de estar um mês atrás com 5.000 mortes por dia, e nós nos transformamos no epicentro da tragédia mundial, e não só isso, toda a imprensa mundial hoje aponta o Brasil como o maior risco do planeta, porque quando você deixa um vírus se reproduzir livremente, como está acontecendo no Brasil, nós podemos atingir 100.000 casos diários a qualquer momento, e podemos passar dos 2.000 óbitos hoje, e temos outro recorde entre hoje e amanhã, que são os dias da semana onde normalmente os mortos são registrados em maior número, nós podemos ter o maior reservatório, o maior laboratório a céu aberto de replicação do coronavírus, que vai gerar mais mutações, provavelmente mais variantes, e o mundo inteiro olha para o Brasil agora como um risco sanitário global. Pelas razões que a Natália deixou muito claro, o governo federal, evidentemente, não fez nunca nada, os políticos brasileiros ainda não vivem no século XXI, eles não entenderam a dinâmica e o tempo da ciência e da biologia. Na realidade, a biologia dá de 7-1, né? Quando a política bate de frente com a biologia ganha de goleada, né? E o que nós temos nesse momento é a necessidade imperiosa de um lockdown nacional. Não há como escapar disso. Eu comecei a falar disso no começo de janeiro, agora especialistas do Brasil inteiro, do mundo todo, recomendam um lockdown nacional, e nós precisamos aumentar o número de vacinados pelo menos 10 vezes no Brasil. Nós precisamos chegar a 2 a 3 milhões de vacinados por dia, como os Estados Unidos conseguiu fazer, como a Natália deixou claro, com todas as vacinas aprovadas, eficazes e seguras por órgãos internacionais, como o FDA americano, o CDC europeu, a Anvisa, evidentemente, mas não podemos ficar dependendo de duas vacinas somente. Nós precisamos conjugar esse lockdown nacional com um aumento dramático da vacinação, e precisamos de uma campanha de informação nacional, clara, direta, baseada em ciência, para deixar claro para a população brasileira que, afora o genocídio indígena da colonização europeia e da escravidão, essa é a maior crise humanitária da história do Brasil, e março pode ser o pior mês da história do Brasil em termos de perdas de vida. Davi, tem uma matéria na homepage do UOL neste momento que fala que na UTI, né, muitos médicos estão relatando, médicos estão na linha de frente, né, que estão sacrificando, né, no combate, no tratamento de pacientes com Covid-19. É uma matéria dizendo que pacientes estão relatando esses médicos, pacientes que estão indo para a UTI, estão relatando esses médicos que estão surpresos porque eles tomaram ivermectina, eles tomaram o remédio para piolho e estão achando, poxa, por que eu fiquei doente, né? E eu sei bem, a gente tem visto toda a atuação de cientistas, pesquisadoras e médicos implorando para as pessoas não utilizarem remédios com eficácia não comprovada. Eu queria que você trouxesse isso para análise, né? Remédios como hidroxicloroquina, como ivermectina, entre outros, né? Como é que a propaganda desses remédios, para que fossem utilizados como tratamento precoce, impactou na situação que estamos hoje? Bom dia, Sakamoto. Queria agradecer ao convite. Bom dia, Miguel, Natália. Eu tenho um perfil curioso, porque, além do que eu faço, que todos sabem, eu vejo muitos pacientes todos os dias. E eu vejo esse paciente, do dia que ele vai ao consultório, ao momento que eu comunico a ele que ele está sendo encaminhado para a UTI,
e que ele vai ser entubado. Então, graças a Deus, infelizmente, nós tivemos poucas perdas, poucos óbitos. Mas é inacreditável como as pessoas confiaram e confiam em medicamentos minimamente provados. Aí dizem, Davi, você é contra. Eu não sou contra, adoraria ter medicamentos preventivos e, mais do que isso, medicamentos terapêuticos. Nós não temos. O que nós fazemos? Nós sustentamos a vida. Então, para sustentar a vida de um paciente grave com Covid, você precisa de terapias intensivas bem montadas, protocoladas e profissionais de diversas áreas muito bem treinados. Ora, pasme, o paciente ficou internado. O momento que eu comunico a ele que ele vai para a UTI e que ele vai ser entubado é uma coisa dramática e é totalmente compreensível. Eu digo a ele, olha, este momento não é o fim de uma história, é começo de uma saída. A intubação faz parte do tratamento da insuficiência respiratória. Bom, esse indivíduo sai vivo, algumas vezes, depois de meses. Ele fala, ainda bem que eu tomei ivermectina, cloroquina, zinco, porque se eu não tivesse feito isso, eu teria morrido. Então, Sakamoto, é uma história realmente muito difícil. Nós usamos hoje de recursos à semelhança dos melhores lugares do mundo, inclusive o ECMO, que é uma diálise, entre aspas, de pulmão, uma filtração de membrana extracorpórea, que tem tirado muitas pessoas vivas. Mas, infelizmente, ainda persiste esse dogma maléfico que existem drogas preventivas. O que mais me assusta, além disso, que as pessoas me ligam e me dizem, eu estou tranquilo porque eu estou tomando ivermectina. 2 dias depois, nós temos que acudi-la porque ela está indo para o hospital. Natália, você falou um pouco citou a questão das vacinas, a compra em quantidade insuficiente por parte do governo no ano passado. O que é possível fazer hoje? O presidente da República, numa declaração que ficou icônica, dada na semana passada, diante da cobrança de compra de vacinas, falou, vai comprar vacina na casa da tua mãe, chamou pessoas que cobravam ele de comprar vacina de idiotas e falou que não tem mais vacina no mundo. Não tem mais vacina no mundo mesmo? No mundo que ele vive, talvez não tenha, né, Léo? Porque até onde a gente percebe, o presidente Jair Bolsonaro vive numa realidade paralela, não é nesse mundo, é uma realidade paralela onde a Covid-19 é uma gripezinha e onde correm rios de cloroquina, onde as pessoas bebem e se banham e nunca ficam doentes. Então, talvez nessa realidade paralela onde ele vive não tenha vacinas. Aqui, nesse planeta, a gente tem vacinas, a gente tem empresas que estão escalonando a produção. Então, a gente vai ter mais doses da Pfizer agora com acordo com a Merck para produção. A gente tem a Janssen, que é uma grande produtora da Johnson & Johnson, que tem uma enorme quantidade de fábricas com capacidade de escalar a produção também. A gente tem empresas menores como a Moderna e a Novavax, mas que também estão escalando a produção. E essas empresas não foram sequer procuradas para fazer acordo. E quando elas ofereceram acordos para o Brasil, como foi o caso da Pfizer, que inclusive testou aqui no Brasil, já sinalizando a sua intenção de vender aqui, o presidente simplesmente o ministro da Saúde, esnobaram esses acordos. Então, é absurdo a gente pensar que uma multinacional do tamanho da Pfizer vem bater na nossa porta e dizer, olha, eu quero vender para você, e você diz, não, obrigado, deixa meu povo morrer, não preciso não. Então, a gente tem vacina sim. Agora, essa postura do governo de deixar para a última hora para comprar, é claro que nos coloca no fim da fila. Tivéssemos feito esses acordos em junho do ano passado, quando eles foram oferecidos, a gente já teria garantido vacinas, inclusive, acho que todo mundo se lembra daqueles 70 milhões de doses que a Pfizer ofereceu, que teriam chegado em dezembro do ano passado, e a gente já estaria com essas doses agora em território nacional para vacinar. Como a gente deixou passar essa janela de oportunidade, as empresas, logicamente, fizeram acordos com outros países. Então, a gente vai para o final da fila. Esse é o preço que a gente paga
Léo, pela incompetência desse governo e pela falta de vontade política de realmente fazer alguma coisa efetiva, sabendo que as vacinas são a estratégia mais efetiva para se sair de uma epidemia, qualquer epidemia. Miguel, a gente está falando bem, a gente citou bastante a responsabilidade do governo federal, e a gente vai até voltar a falar disso, porque tem vários temas correlatos, mas o governo federal é o único responsável pelo estado que a gente chega neste momento. Qual que é o nível de responsabilidade dos governos estaduais e municipais? Bom, evidentemente, num país que tem um Ministério da Saúde, que em campanhas de vacinação são todas federais e que tem um Sistema Único de Saúde, o maior responsável é o governo federal pelo manejo, né, de toda essa situação. Na ausência desse comando nacional, os governadores dos estados foram deixados ao Deus dará, né, para se virarem por si só, e o que aconteceu, evidentemente, eu posso dizer da minha experiência, logo no final de março, um mês, né, o mês de março foi deixado aberto o Brasil. Por exemplo, São Paulo, que tem o maior aeroporto internacional do país, nós fizemos esse estudo com o Instituto de Matemática e Estatística da USP, Guarulhos recebeu o maior número de casos, assim como outros pacientes infectados, ou brasileiros retornando da Europa, dos Estados Unidos, ou turistas, né? Todos os aeroportos internacionais brasileiros foram a semeadura da primeira fase dos casos, e o governo federal não tomou nenhuma providência durante um mês em fechar o espaço aéreo brasileiro, e por isso, São Paulo, que recebeu o maior afluxo desses pacientes, se transformou na grande cidade super spreader do Brasil. Nós identificamos 29 grandes rodovias brasileiras, por onde, nas primeiras semanas, 3, 4 semanas do mês de março, 85% dos casos que surgiram vieram daqui, foram espalhados pelos aeroportos, né, pelo aeroporto e pela cidade. Então, na realidade, como os governos estaduais foram deixados ao léu, eles tiveram que se organizar. A região Nordeste criou um comitê para os 9 estados, né, e a gente tentou, junto com os voluntários que formaram esse comitê, fazer o melhor possível para orientar a resposta da região. Mas cada estado foi deixado ao seu estilo. E hoje nós estamos vendo o resultado, né? Como nada correto foi feito, o Brasil nunca entrou em lockdown nacional, mas os estados, com raríssimas exceções, fizeram lockdowns que deveriam ser feitos. E a gente olha, por exemplo, a cidade de São Luís, que fez um dos melhores lockdowns do Brasil, teve um efeito duradouro de baixos casos de quase 4 meses. Então, o que ocorreu foi um salve-se quem puder, atirando para todos os lados, e as pessoas esqueceram que numa pandemia, num país extremamente conectado, com rodovias, uma malha aeroviária e rodoviária gigantesca como é o Brasil, não adianta você tomar uma decisão só local. Porque se você não fecha o fluxo das pessoas, se você não contém o fluxo das pessoas, você não segura. Então, no começo, começou nas capitais, que tinham aeroportos internacionais, a maior parte na costa brasileira, levou 3 meses para espalhar para o interior do Brasil pelas rodovias, aí voltou para as capitais, os casos mais graves voltaram, o efeito bumerangue que eu chamei, só que agora, tanto o interior como as capitais, estavam todas semeadas ao mesmo tempo, então explodiu tudo. Então você tem que ter um manejo nacional, porque se você deixar cada governador ou cada prefeito fazer o que lhe der na veneta, sem um guia, né, científico nacional, nós não vamos sair disso nunca. Porque o apetite político no Brasil para seguir a ciência é muito baixo. Ele é muito baixo nacionalmente, não só no governo federal. Então, você fica com essa história, né, de comitês recomendarem coisas, como aqui em São Paulo, recentemente, o comitê científico recomenda fechar, mas não há o apetite político para fazer o que tem que ser feito antes da explosão. Não adianta fazer lockdown com 95% dos leitos ocupados. Tem que fazer antes da curva explodir, né? Davi, em várias entrevistas você criticou aglomerações, né, e colocou como um dos vetores, né, dessa segunda onda, desse processo que a gente está vivendo hoje. Como é que... A gente falou da responsabilidade do governo federal, da responsabilidade de governos estaduais no processo. Qual que é a responsabilidade da população nesse processo? O que a população deveria estar fazendo e não está fazendo? Quais são os principais erros cometidos que ajudam a espalhar o vírus? Primeiro, se você me permite, só para uma reflexão daquilo que já foi dito, existe um pacto federativo. Cabe ao governo federal a política pública de saúde.
aos governos estaduais, a governança, e aos municípios, a atenção primária. O que eu estou dizendo? No projeto de vacina, a política de vacina é nacional, Programa Nacional de Imunização. Na sequência, os governos estaduais, eles fazem a distribuição e o treinamento. E ao município cabe a aplicação da vacina. Isso é política pública, isso é pacto federativo. Então, isto que o Miguel e a Natália falaram, está exatamente dentro do pacto federativo. Agora, do outro lado, a população. Eu venho dizendo, desde a primeira abertura, que é começo de junho, que haviam alguns cenários que me preocupavam. O primeiro, como o povo ia reagir à abertura. O segundo, a volta às aulas. A volta às aulas, pouca influência teve até agora, porque a maioria das escolas não abriu. O terceiro fato, as eleições municipais. Eu ajudei muito o Supremo Tribunal Federal a montar todo o desenho sanitário para os dias das eleições. Mas o que eu temia não era o dia da eleição, porque o protocolo foi muito bem feito. O que eu temia eram as campanhas. E as campanhas não seguiram as orientações do Supremo Tribunal Eleitoral, como se previa. Campanha municipal é braço a braço, é corpo a corpo, é carreata, é andada, é palanque. Então, este foi um problema. Na sequência, há as festas de final de ano e carnaval. E todos nós vimos o que aconteceu e o que está acontecendo. Na verdade, o que ocorre? A população se cansou, a população está exausta, há ciências que sofrem, como a ciência econômica, a ciência administrativa, e as pessoas simplesmente desconsideraram aquilo que era o que nós tínhamos e nós temos. O que nós temos hoje? Nós temos o distanciamento social, o uso de máscaras e a higienização de mãos e 12 milhões de vacinas, é isso que nós temos. 12 milhões de vacinas imunizam 6 milhões de pessoas. Nós não temos mais do que isso. Se cansaram, não se cansaram, mas houve irresponsabilidade da sociedade. Eu tenho conhecimento de inúmeras festas, e aí vão festas desde a periferia até a alta sociedade, casamentos, encontros, festas oficiais, clandestinas. No consultório, eu chego uma hora que eu falo, olha, é inaceitável. Os jovens chegam, eu pergunto de que cidade vieram, qual festa participaram, de que praia. E é isso que está acontecendo. Olha o final dessa história. O aumento do número de casos em jovens, explodiu em jovens. Eles se responsabilizaram porque eles acabaram contaminando pais e avós. Aí eu falo de uma coisa chamada arrependimento. Será que essas pessoas não têm arrependimento de estarem vendo pais e avós morrendo em UTIs? E, na sequência, também os adultos começaram a conviver como se nada houvesse. Baile da terceira idade. Quer dizer, que história é essa? Festas de 1.000 pessoas. Então, a sociedade é, sim, também responsável pelo que está acontecendo. Natália, o professor Davi ele citou 2 pontos que eu acho que é interessante de relance, né? Um primeiro, ele falou das escolas, e aí eu queria ouvir você com relação às escolas. Há uma discussão agora a respeito se as escolas devem permanecer abertas e fechadas. Eu sei que esse não é um tema fácil, né? Mas eu queria ouvir você sobre isso, né? Sobre se as escolas deveriam permanecer abertas e fechadas, até porque a gente tem escolas particulares, escolas públicas, com diferentes condições de seguir protocolo. E um outro tema com relação a cansaço, aglomeração, é a questão dos templos religiosos e igrejas, né? O governador João Dória emitiu um decreto tornando atividades religiosas essenciais durante a pandemia, ou seja, podem permanecer abertas durante a fase vermelha que a gente está hoje no estado de São Paulo. E aí eu queria ouvir você sobre isso, tanto com relação à abertura de escolas e funcionamento de escolas, quanto ao funcionamento de templos e igrejas neste momento. Léo, em relação às escolas, nós mesmos já conversamos várias vezes sobre isso em outros programas, e a gente tem uma discrepância em como a gente tratou a abertura de escolas até agora, que me chama muito a atenção. A gente manteve as escolas fechadas enquanto
todo o resto do comércio estava aberto no ano passado, então, enquanto escolas estavam fechadas, a gente tinha bar, restaurante, shopping, academia, igreja, tudo aberto. E as escolas fechadas e os nossos alunos penalizados. E daí a gente resolve falar de abrir as escolas no pior momento da pandemia, que é o momento onde, como o Miguel colocou muito bem, a gente precisa de um lockdown geral, generalizado. Agora é para vocês falam de abrir escola, sério mesmo? Então, eu sempre fui muito favorável a manter as escolas funcionando se o resto estivesse fechado. E a gente conversou muito sobre isso, sobre a escola não ser uma ilha dentro da cidade. A escola faz parte da cidade, então o que a gente tem que observar é a taxa de transmissão comunitária. Se você consegue manter essa taxa de transmissão comunitária controlada, fechando outros estabelecimentos, você pode e deve priorizar as escolas, mas também priorizar escolas dentro da capacidade de cada escola de funcionar com segurança. E funcionar com segurança não é fazer teatro de higiene. Não é falar, mas eu tenho álcool gel em toda a sala de aula. Não, é ter ventilação adequada, é ter espaços adequados, é ter máscaras PFF2, pelo menos, para todos os professores. Então, é você realmente ter uma estrutura daquela escola para funcionar. Não adianta você colocar um decreto genérico dizendo todas as escolas de São Paulo agora podem abrir. Elas não são todas iguais. Nem as privadas, nem as públicas. Elas não são todas iguais. Você tem que fazer uma avaliação de cada ambiente, de cada estrutura física de escola para saber, essa escola tem espaços ao ar livre? Ela tem espaços onde a ventilação é adequada? Como que eu vou fazer os horários de saída e de entrada para não aglomerar? Isso tudo, Léo, a gente teve um ano para planejar. E não fez. O que a gente fez nesse ano foi ficar torcendo para a pandemia acabar, porque daí, se a pandemia acabar, a gente abre as escolas no ano que vem. Não funciona assim. Tinha que ter tido um planejamento sério para conseguir adaptar, ver quais escolas podem abrir e as que não podem, você fazer um plano B. Então, ok, essas escolas aqui não podem abrir. Como é que eu faço para receber os alunos? Será que dá para eu fazer um acordo com algum outro espaço público, um parque, um estádio, um ginásio que tenha uma ventilação mais adequada para eu receber essas crianças, para elas terem pelo menos algum tipo de atividade didática? Tudo isso tinha que ter sido planejado em conjunto com as secretarias de educação de cada cidade, com os diretores das escolas públicas. Isso nunca foi feito. Não dá para você tratar isso como se fosse uma coisa homogênea. E então eu espero que a gente feche tudo agora, a gente precisa fechar. Não é momento das escolas estarem abertas, nem escola, nem igreja, e que depois de um lockdown bem feito, quem sabe pela primeira vez na pandemia do Brasil, porque até agora a gente não fez lockdown, o máximo que a gente fez foi medidas restritivas. Depois de um lockdown bem feito, que as escolas sejam a nossa prioridade, que elas sejam as primeiras a reabrir. Mas nesse momento, era momento de fechar. E templos religiosos, Léo, não tem nem o que falar. Você não pode comparar a essencialidade de uma escola com a de um templo religioso. Eu tenho certeza que todos os sacerdotes de bom senso de todas as religiões podem orientar os seus fiéis como ter uma atividade espiritual, uma atividade religiosa em casa ou por videoconferência, mas não existe a necessidade física de estar presente agora num ambiente fechado, onde pessoas se encontram justamente para se aglomerar, e a atividade que elas praticam é de falar ou cantar. Então, é uma atividade de risco. Então, não existe justificativa para manter templos religiosos abertos agora. E se me permite só pegar um gancho do Davi, Léo, porque eu acho muito importante o que ele falou da questão das festas, dos jovens, dessa irresponsabilidade da sociedade, que eu concordo plenamente, mas eu gostaria muito de ver também os nossos líderes políticos, prefeitos, governadores, né, governo federal nem falo porque não existe, mas prefeitos e governadores agindo de uma forma mais enfática,
porque não está mais na hora, eu acho que o Davi mostrou isso muito bem na prática clínica dele, de pegar no colo e falar, gente, não pode fazer festa, eu já expliquei. Não, se não caiu a ficha até agora, é o momento da gente fazer, como aquele vídeo dos prefeitos italianos que está circulando por aí, falar, que cazzo você está fazendo na rua, meu filho, volta para casa. Eu acho que a gente podia se basear um pouco no exemplo deles e que os nossos líderes se inspirem, porque eu gostaria muito de ver vídeos dos prefeitos e governadores brasileiros falando, vai para casa, eu preciso da ajuda de vocês. E a gente precisa que essa mensagem seja mais enfática. Miguel, bem, um dos temas mais falados nas últimas semanas também tem sido a variante brasileira do coronavírus, a P1, né, a cepa, e o pessoal também discute-se, né, muita gente com medo devido à maior taxa de transmissão da cepa, a maior facilidade de contágio, a rapidez. Qual que é o risco real dessa cepa? O que está acontecendo, como ela está se espalhando pelo Brasil, e ela pode provocar mais mortes, levar à reinfecção? Ela é realmente um risco do tamanho que se alardeia? Primeiro, eu queria também pegar o gancho do que foi falado aqui pela Natália, né? Eu sempre defendi que no Brasil, com uma pandemia fora de controle, apesar de reconhecer, evidentemente, pela minha própria especialidade, os problemas cognitivos criados pela falta do contato social das crianças brasileiras, né, e de todo mundo, os exemplos do Reino Unido, de Israel, dos Estados Unidos, que eu estudei bem, mostram que quando a taxa de transmissão do vírus está fora de controle, como ela está no Brasil, não há a menor condição de você manter escolas abertas. Em nenhum cenário, infelizmente, porque nós estamos vendo, né, a mudança do perfil etário de quem está sendo internado, dos casos graves que estão surgindo, e também algo que ninguém fala aqui no Brasil, que é o aumento da taxa de ocupação de UTIs pediátricas, que nós estamos notando espalhados por todo o país. Então, esse é um alerta essencial de que quando você está num momento como o Brasil está, isso é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde e de especialistas também de fora do Brasil. Se o pessoal não quer acreditar no santo de casa, né, que não faz milagre mesmo no Brasil, a gente pode ouvir os especialistas da Oxford, do Imperial College, de outros lugares, mostrando que como a pandemia está fora de controle no Brasil, nós teríamos que realmente fechar tudo, incluindo templos, que foi um ato que eu não consigo explicar. Essa exceção, esse decreto que foi feito aqui em São Paulo, para mim, desafia qualquer lógica e qualquer preceito básico das normas atuais. A variante, nós tivemos boas notícias aí nas últimas 24 horas de várias vacinas terem demonstrado um efeito neutralizante, né, contra a variante brasileira. Eu vi a notícia agora há pouco no Guardian, a Pfizer anunciou, a Coronavac, aparentemente, também tem, a AstraZeneca. Então, nós temos uma notícia positiva de que vacinas que existem aí já estão tendo um efeito neutralizador, né, os anticorpos produzidos por elas nessa variante brasileira. E eu queria deixar bem claro que a explosão brasileira não foi causada pela variante, até prova em contrário. Ela foi causada por uma campanha eleitoral de uma eleição que jamais deveria ter ocorrido. Nós mandamos cartas ao Supremo Tribunal Eleitoral, apelando como Comitê Científico Nordeste, para que a eleição fosse adiada por 1 ano, porque nós estamos fora do controle. Não havia chance alguma desse processo eleitoral não ser um evento sincronizador do país, e foi o que aconteceu, infelizmente. Então, a variante chega, ela é uma nova variável nessa equação. Nós não temos ainda estudos claros demonstrando se a letalidade está aumentando por causa dessa variante. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma noção ainda definitiva, mas ela é extremamente preocupante pela carga viral que ela tem, que ela aumenta, né, aparentemente, a transmissão que ela aumenta, e ela levou, vamos deixar bem claro isso, a Natália pode confirmar, porque é especialista na área, ela levou o Brasil a se transformar no pária do mundo. Tá? Porque os britânicos têm a variante dele, a África do Sul tem a variante dele, a Califórnia e Nova York tem a variante deles, mas ninguém chegou e cantou que esses países que têm variantes eram o inimigo público número 1 do planeta. O Brasil é. Você pode olhar agora na página do Guardian e a preocupação central, o jornal britânico, na primeira página, é a variante brasileira na Inglaterra, no Reino Unido.
Tanto é que brasileiros que chegaram no Reino Unido recentemente estão sendo caçados, como se fossem, né, terroristas sanitários. Eles podem nem saber que eles estão carregando a variante, né, porque eles podem ter feito um teste aí, antes de sair do Brasil, o teste deu negativo, mas, enfim, em todos os países do mundo, Portugal, Nova Zelândia, Austrália, a China, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, eu tenho notícias, nos Estados Unidos você nem entra, né, se você for brasileiro nesse momento, você tem notícia dos serviços sanitários indo atrás de brasileiros, como se fossem leprosos. Por quê? Por causa da irresponsabilidade, né, da gestão sanitária que gerou essa variante, que está gerando e vai gerar problemas. Eu só queria alertar, outras variantes podem estar surgindo aqui, no momento que nós estamos falando, e a gente nem sabe da existência delas ainda. Então, a gente tem que falar dessa variante, mas ela não é a única. O problema continua, e como eu disse, se você tem 80, 100 mil casos diários, você dá a oportunidade do vírus de gerar mais mutações, e com mais mutações, a chance de ter variantes mais danosas, mais infectantes, mais letais, aumenta. É algo, né? O Darwin sabia disso em 1859, né? Não é novidade nenhuma. Então, eu acho que a variante, nós temos que criar um programa nacional, já falei isso na televisão inglesa, o Brasil teria que colaborar com, né, a comunidade internacional, se não conseguir fazer por si só, um programa nacional de rastreamento geográfico e temporal de variantes. Nós precisamos saber como essas variantes estão se espalhando pelo território nacional, para não só controlá-las no Brasil, mas ajudar a comunidade internacional a saber o que é que nós estamos gerando aqui para o planeta. O Miguel falou até um comentário antes de passar para o Davi, o Miguel falou da importância de fazer um esforço, né, de mapeamento nesse sentido, só que a gente, na verdade, no dia a dia, tivemos dificuldade do governo federal implementar um esforço de testes, de testagem, né? Ou seja, a testagem foi abaixo do esperado. Eu queria que o Davi comentasse a questão da testagem, se uma testagem em massa ainda, uma testagem em massa não, mas uma testagem ampla, usando inteligência para tentar entender onde é que estão os focos, como coibi-los, ainda é importante neste momento, mas também que falasse principalmente sobre a questão de leitos hospitalares. Após a primeira onda da pandemia, muitos hospitais de campanha que haviam sido abertos, gigantes hospitais, alguns deles com superfaturamento, inclusive, mas abertos, né, esses hospitais, eles foram desmontados e fechados como se não houvesse mais problema, né, como se o Brasil tivesse passado por isso. Aí eu queria ouvir a questão dos leitos, né, o que fazer agora? A gente não tem mais hospital de campanha, como é possível ampliar essa capacidade hospitalar neste momento, ou não é possível e a gente está fadado ao colapso? Pois é, nós temos que achar soluções, né? Dizer que não é possível é confortável para o gestor. Então, o que acontece? Eu vou dar o exemplo de São Paulo. Lá atrás, no comecinho de março, vazou um vídeo de uma aula que eu dei em Corte, onde eu criei cenários de possibilidades de infecção. 1% da população de São Paulo, 2%, 5% e 10%. Foi um escândalo. Alarmista, você está exagerando. E qual o objetivo de criar cenários? É fornecer para o gestor as necessidades que virão. Então, naquele momento, o Estado de São Paulo tinha 7 mil leitos de UTI, 3.500 de adultos e 3.500 de crianças. Então, a primeira ideia foi transformar os leitos de UTI em adultos e dobraríamos já no primeiro momento. Não foi possível. Primeiro que, do ponto de vista estratégico, você não transforma um leito de UTI em adulto de uma hora para outra, tanto do ponto de vista físico como de formação de pessoas. E daí, nós tivemos que aumentar o número de leitos. Nós saímos de 3.500 e chegamos praticamente a 10 mil leitos. Aí vem o segundo problema, que esses leitos precisam ser credenciados pelo Ministério da Saúde. Quando credenciados, eles são remunerados. Alguém tem que pagar a conta. Quanto custa um leito de UTI Covid? Você vai nos hospitais privados, ouve números de 15 a 22 mil reais. O Ministério da Saúde paga para o SUS R$ 1.600. É disso que nós estamos falando. Então, o estrangulamento da epidemia, obviamente, está nos leitos de UTI.
Você vai fazer hospitais de campanha, ou refazer, ou readequar, você vai ter que ter uma parte desses leitos para aquilo que está estrangulado, que é leito de UTI. Leito de UTI não é respirador, só monitor, não é só isso. UTI você precisa de gente qualificada e treinada. E você não monta equipes de UTI de uma hora para outra. Aí envolvem fisioterapeutas, farmacêuticos, enfermeiros, intensivistas, todas as especialidades que têm a ver com o doente Covid. Como é que nós vamos, o que nós temos que fazer? Nós temos, a despeito de tudo isso, criar novos leitos. Só novos leitos não resolverão o problema. Nós vamos ter que ter uma política agressiva de distanciamento social. Eu quero até discutir isso bem com o Miguel e com a Natália. Eu não acredito, por exemplo, no lockout nacional sem que haja a participação decisiva do governo federal e do Ministério da Saúde. É impossível você fazer isso regionalmente, municipalmente ou em cada estado. Na minha leitura, isso é uma decisão de política pública nacional, porque você precisa de um grande apoio, inclusive um apoio muito provável das Forças Armadas. Mas, neste momento, ao mesmo tempo que você tem que criar novos leitos, é o que nós estávamos discutindo no final de semana com o governador e com o secretário, chamar todo mundo que está envolvido nisso, a medicina complementar, que são as seguradoras, os planos de saúde, a filantrópica, as Santas Casas, o hospital, os hospitais privados, para trazer uma solução uniforme para o Estado de São Paulo. Quando você fala em Estado de São Paulo, você também tem que entender que o Estado de São Paulo recebe brasileiros de todos os locais. E faz isso que precisa fazer, faz isso que tem competência. Eu, pessoalmente, ex-secretário há 5 anos, fazia isso com muito orgulho. São Paulo tem que ajudar mesmo, mas nesse momento é mais do que isso. Nós vamos ter que ser criativos, nós temos que correr atrás, treinar pessoas, aquilo que for possível, e, ao mesmo tempo, ter uma política de restrição de idas e vindas muito agressiva para que nós possamos controlar a epidemia. O Davi falou agora, Natália, da necessidade de que um lockdown, um lockout nacional de fechamento, ele precisaria não apenas da articulação entre os governadores, que vêm conversando entre si, uma vez que o governo federal ele tem se ausentado, ou pior, tem atrapalhado determinadas ações, mas que precisa, no caso que isso precisa acontecer com uma ação coordenada federal, e o presidente da República deu uma declaração agora dizendo que não contem comigo nem com o meu exército para isso, né? E o meu exército. Mas essa é a questão, ou seja, a necessidade de fazer esse travamento que vocês três estão falando, ele depende da presença de um ente federativo que não vai fazer isso, que não se coloca interessado em fazer isso e que está deixando o barco correr. Nesse sentido, eu queria ouvir de vocês três qual que é o prognóstico real. O que a gente pode esperar nas próximas semanas? Porque a gente falou até agora do que aconteceu, a gente falou até agora do que está acontecendo efetivamente, do que precisaria, mais leitos, isso, travamento, isolamento, tudo bem. Mas agora, considerando a vida real, considerando o que a gente tem na mesa, considerando quem são os atores e o comportamento deles e tudo isso mais, o que deve acontecer nas próximas semanas? Não é um exercício de alarmismo, mas é um exercício para as pessoas entenderem que, seguindo o barco e nada mudando, o que acontece? Eu queria ouvir de vocês três um pouco. Léo, eu concordo com o Davi, que a gente realmente... O ideal seria que esse lockdown fosse feito de forma nacional, até porque, como o Miguel também colocou muito bem, existe um fluxo de pessoas entre os estados que o vírus não tem perninhas, ele passa de pessoa para pessoa, e se a gente faz um lockdown em uma região no Brasil e as outras continuam circulando livremente, o impacto que a gente vai ser muito reduzido. O ideal, com certeza, seria que isso fosse feito de forma coordenada nacionalmente, como, aliás, tudo desde o começo da pandemia teria sido muito beneficiado se existisse qualquer tipo de coordenação nacional. Na ausência disso, a gente está vendo governadores se reunirem para tentar passar por cima mesmo do governo federal e tentar fazer o que o governo federal não faz. No Brasil, a gente tem um problema jurídico que a gente não tem como destituir o presidente da República a não ser por impeachment. Nos Estados Unidos, você tem uma emenda na Constituição, que é a 25ª emenda, que prevê que se o vice-presidente e o gabinete, em maioria, decidirem que o presidente da República está inapto
inapto para o governo, ele é destituído. Mais inapto do que o atual presidente, eu acho que a gente não tem, até porque alguém deveria explicar para ele que ele não é dono do governo federal, o exército não é dele, o dinheiro não é dele, é nosso, é da população, e ele é nosso servidor. Ele foi colocado lá, ele pediu para estar lá para servir a população brasileira. E então ele não é um monarca, até porque se nós fôssemos realmente uma monarquia, ele estaria mais para bobo da corte. Então, dito isso, a gente precisa realmente que os governadores se coordenem, porque não vai vir. Isso não vai vir do governo federal, isso está muito claro. Então, a única maneira seria realmente ter uma coordenação, aproveitando o fato de que nós temos um pacto federativo que deu, pelo menos, graças ao STF, autonomia para os estados, para eles decidirem como conduzir a pandemia, que eles se organizem dentro desse pacto federativo para dizer, nós vamos fazer mesmo assim. Se a gente não fizer nada, Léo, o que a gente corre o risco é realmente de se transformar numa grande sopa de variantes, como o Miguel falou, porque a gente vai ter a pandemia correndo solta no Brasil, enquanto todo o resto do mundo está tentando medidas de contenção e vacinas, a gente não tem nenhum nem outro, vacinas em quantidade adequada. E sem vacinas em quantidade adequada e sem nenhuma medida de contenção, sem essa coordenação, a gente vai ter o vírus correndo solto. Vírus correndo solto, ele se replica muito, cada vez que ele se replica, ele pode sofrer mutações. Quanto maior a replicação, maior a probabilidade de surgirem mutações que podem trazer uma vantagem para o vírus, como essas que a gente está vendo. Essas mutações, elas são esperadas. O surgimento de variantes não é nada do além, isso era completamente esperado. Depois de um ano se multiplicando em bilhões de pessoas no planeta, é esperado e natural que o vírus se adapte a nós, que ele fique mais eficiente em nos infectar. É isso que ele faz. Ele teve um ano aí para se adaptar e acabaram surgindo algumas mutações que favoreceram o vírus, ele ficou muito feliz. Mas deixando claro também o que Miguel falou, o que causa essa situação calamitosa no Brasil não é a variante. A variante é consequência da situação calamitosa. Então, nós tínhamos uma situação que era propícia para o surgimento de variantes e elas surgiram e vão surgir também em diferentes regiões do mundo, não é só aqui. Só que aqui a situação está correndo solta. Então, a gente tem a maior probabilidade de ter mais variantes, de não conseguir controlar essa variante que está circulando no Brasil e de se tornar realmente um grande pária do mundo, com prejuízos geopolíticos, econômicos, de turismo, de tudo que afeta essa interação entre pessoas num mundo globalizado. A gente corre o risco de ser banido em outros países, não poder entrar em outros países, pessoas não vão querer vir para o Brasil, nem para negócios, nem para turismo, porque todo mundo vai ficar morrendo de medo, e a gente se torna realmente uma ameaça sanitária para o mundo, porque se tem um país do tamanho do nosso que não controla a pandemia, o mundo não controla a pandemia. Então, é esse o cenário que a gente tem aí pela frente. Eu sei que você pediu para não ser muito apocalíptica, desculpe, acho que eu fui, mas... Eu não falei para não ser, eu falei que a minha pergunta pode soar apocalíptica, né? A minha resposta também. Considerando o contexto que a gente está. Na verdade, eu estava pedindo desculpa pela pergunta. Agora, vocês têm que jogar a real, na verdade, né? Então... É uma realidade. Se a gente não fizer nada, é uma realidade. E aí eu queria já pedir para o Miguel para dar a sua posição. Miguel, eu vi que, inclusive, algumas entrevistas que você deu, você chegou a falar que, inclusive, esse patamar de quase 2.000 mortes dia que a gente está alcançando pode, na verdade, não se parar aí, que pode chegar até um patamar de 3.000 por dia? Sim, inclusive me chamaram de conservador, dizendo que nós poderíamos ter 3.000 óbitos no final de março por dia. Eu acho que é uma possibilidade real, mas eu gostaria de subir um passo, se é que é possível, um step, o tom aqui que a Natália colocou, levantou a bola na rede para mim, que é o seguinte: trata-se no Brasil nesse momento, vamos tirar papas da língua e deixar o discurso, né, claro, porque é muito difícil no Brasil a gente falar as coisas como elas são, né? Eu sinto isso, eu moro 32 anos nos Estados Unidos e eu tenho uma dificuldade tremenda de entender porque a gente dora a pílula aqui no Brasil. Isto aqui é uma guerra de extermínio. Nós estamos numa guerra biológica fora de controle. O país está sitiado. É como uma batalha de Stalingrado, com o inimigo cercando todas as cidades, né? O país, no caso,
os nossos recursos humanos sendo destruídos pelo vírus, nós temos recordes de perda de profissionais de saúde, de todas as categorias, nós temos recordes de grávidas morrendo de Covid no Brasil, nós estamos tendo redução de recursos, o exército brasileiro que está lutando essa batalha está sem munição, que chama-se vacina, os recursos, os insumos diários para manter uma guerra viva, a nossa defesa aqui do último bastião da soberania nacional estão desaparecendo, medicamentos estão desaparecendo, existe uma falta de mensagem, e no caso, eu vou deixar isso bem claro, nós precisamos sim do lockdown nacional, e se o governo federal não fizer, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal têm que assumir o vácuo e decretar uma tutela judicial do Ministério da Saúde e implementar um lockdown com auxílio financeiro por 30 dias para todos os brasileiros para poderem ficar em casa, como foi feito no Reino Unido, como foi feito na Nova Zelândia, como foi feito, por incrível que pareça, eu vivi 30 anos nos Estados Unidos para ver o governo americano mandando cheques para as pessoas. O governo acabou de aprovar um apoio de 1,9 trilhões de dólares. É mais que o PIB brasileiro nesse momento. O governo americano já jogou 4 ou 5 PIBs brasileiros para combater a pandemia, e nós estamos aqui querendo oferecer 250, 300 reais para as pessoas morrerem de fome em casa. Então, o lero-lero acabou. O que nós precisamos é um Estado maior de defesa do Brasil. Porque depois de uma pandemia sem controle, de um colapso sanitário, você tem um colapso funerário. Você não consegue dar conta dos mortos. A Natália pode contar muito melhor do que eu. Depois que você tem um colapso funerário, infecções bacterianas secundárias começam a surgir. O lençol freático é contaminado. Os alimentos são contaminados. Aconteceu em 1918 na Índia. 20 milhões morreram na Índia. Tá? Aconteceu em Nova York em 1918. Aconteceu na cidade que eu morei, Filadélfia, a mesma coisa. Quando você tem um colapso desse nível, não tem volta. O colapso social se segue, o colapso econômico é completo. A Natália levantou muito bem. As perdas econômicas em decorrência da falta do controle da pandemia no Brasil vão ser muito maiores do que qualquer perda que um lockdown bem feito no país poderia criar nesse momento. Porque a geopolítica da pandemia vai colocar o Brasil como pária mundial. E eu vou dizer a todos os empresários que dizem, não podemos fechar, seus produtos não vão ser vendidos fora do Brasil. Ninguém vai comprar soja brasileira, ninguém vai comprar carne brasileira, porque as autoridades sanitárias de fora do Brasil são responsáveis o suficiente para testar essas coisas que chegam nos outros países e vão mostrar que estão infectadas, porque vão estar. Então, o Brasil vai colapsar em todas as dimensões de um país, se a gente não fizer o que tem que ser feito. O governo federal não quer participar, problema do governo federal. Existem outros poderes da República. A sociedade civil, a sociedade científica, o Supremo e o Congresso têm que assumir a tarefa de salvar o Brasil de um colapso jamais visto. O que pode se transformar, e vou terminar dessa maneira, não na maior tragédia sanitária do Brasil, na maior tragédia sanitária do mundo no século XXI. Nós estamos chegando a níveis de óbitos considerados como genocídio pela ONU, tá? Só para vocês terem uma ideia, Ruanda, nos primeiros 100 dias do genocídio, perdeu 500 mil pessoas. Nós podemos ter 500 mil pessoas mortas até o final do ano. Então, nós nos transformamos, nós entramos no território de genocídio, na classificação da organização mundial que rege toda a legislação internacional do mundo. Então, essa é a realidade da nossa situação nesse momento. Davi, eu queria que você também fizesse a sua ponderação sobre o que pode acontecer de agora em diante, quais são os prognósticos que a gente vai enfrentar, a população de São Paulo, do país, vai enfrentar, e também incluir nessa dimensão a questão dos médicos, porque a quantidade de médicos que está vindo, médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde, técnicos, que estão vindo a óbito por conta da escalada de mortes, ela é muito grande, né? O Brasil está perdendo pelo menos um profissional de saúde a cada 19 horas por conta da Covid. E aí eu queria que você também incluísse na sua análise essa questão de o que representa isso para a própria medicina. Eu não vou me deter no cenário, porque o Miguel e a Natália foram bastante explícitos, mas eu quero ser propositivo. Eu acho que a saída nesse momento, e o Miguel falou sobre isso,
Essa história deve ser discutida imediatamente pelo Congresso e pelo Supremo, como já fizeram momentos atrás, inclusive na discussão da vacina. Então, essa discussão, na minha leitura, é obrigatória e imediata pelo Congresso e Supremo, que são os órgãos que têm condições de discussão e decisão. Do ponto de vista de o que está acontecendo conosco aqui da linha de frente, é uma coisa dramática. Além das mortes, é o sofrimento. Esse final de semana, eu vi enfermeiras, eu vi médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogas absolutamente extenuados. Tem a morte física pelo Covid, mas tem o sofrimento que está levando a síndromes neuropsiquiátricas, a síndromes de perdas, eu não sei se definitivas ou não, por conta de um dia a dia exaustivo. Nós estamos exauridos. E aí vai todos os profissionais da área de saúde e também os não. O pessoal da limpeza, o pessoal administrativo, conviver no dia a dia desses hospitais para ver o sofrimento. E também todos têm que lembrar que cada perda de um paciente é uma perda pessoal. Eu não aprendi até hoje a perder paciente. Eu não sei lidar com isso. É o sofrimento. Eu queria falar, Sakamoto, de uma coisa que eu acho muito importante que está acontecendo na pandemia, que é esse sofrimento. Então, ficar em casa, quarentena gera sofrimento. O indivíduo, muitos acreditam que isto é verdade, que essa doença existe, na hora que tem um parente internado. Isto eu vivo no dia a dia. É sofrimento. Na hora do distanciamento desta família para esse paciente internado, porque ele fica isolado, é sofrimento. O paciente, sofrimento, e a morte é uma morte sem luta, sem luto. É uma morte sem enterro. Se as pessoas não entenderem a importância do que nós estamos falando aqui e do que eu estou dizendo da relação médico-profissional da saúde, eu não sei ser mais enfático do que isso. Então, do lado de cá, de quem está no dia a dia, é perda, é sofrimento, é dor, é convívio com famílias que estão sofrendo e, de uma forma muito veemente, as pessoas precisam acreditar que esta doença existe. Muito recentemente, eu fui praticamente agredido por um paciente que veio no meu consultório dizer que eu era exagerado, que eu ajudava a acabar com a economia, que não era verdade. Eu falei, querida, roupinha branca, salto baixo e vem passar visita comigo. Vem ver o que nós estamos sofrendo no dia a dia com esses doentes. Então, se isso não for convincente, o que foi dito aqui, e mais esse depoimento, eu não sei mais o que fazer. Agora, do ponto de vista de soluções, eu acho que as soluções elas estão no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. De certa forma, o que vocês colocaram aqui, e sem colocar lenha na fogueira, mas o que os três colocaram é que a solução, né, até o Davi colocou agora, depende do Supremo, do Congresso, vocês colocaram depende dos governadores, depende de uma ação, ou seja, depende, na verdade, de ignorar ou de isolar o presidente da República nesse sentido. Né, pelo que vocês estão colocando, porque quando eu digo presidente da República, não é ele como pessoa, mas é a política que está sendo adotada pelo governo federal. Ou seja, seria, de certa forma, a gente conseguir vencer a batalha mitigando os impactos, porque digamos que tem um barco correndo, você não vai frear ele de uma hora para outra, nem que se acontecesse um milagre, mas o fato é que para mitigar esse impacto, você precisaria remover a política, né, e os responsáveis pela política federal com relação à pandemia. Só que isso é um tanto quanto difícil, até porque a gente, acho que tem dezenas de pedidos de impeachment do Congresso, tudo contra o presidente, e isso não prospera. Miguel? Sakamoto, só para acrescentar, existe na Constituição Brasileira de 88 a figura de uma comissão nacional, comissão de salvação nacional em caso de emergência, tá? É isso que nós temos falado desde dezembro. Essa figura existe, ela pode ser convocada, ela pode ser criada com o apoio do Congresso, do Supremo, dos governadores, independente da presidência da República, independente de qualquer ministério. Trata-se de uma emergência sanitária
de, né, notório conhecimento do planeta. Então, a figura jurídica existe. Né? Meu pai, que foi juiz de direito aqui durante 40 anos, 30 anos no Tribunal de Justiça de São Paulo, sempre dizia: a última esperança da civilização é a justiça. E nesse instante nós estamos falando de um evento que, dependendo das mutações que ocorram, pode se transformar, sim, numa crise existencial da nossa espécie. Então, está aqui o precedente jurídico, né, emergência nacional global, que permitiria a criação de uma comissão de salvação nacional para lidar com a pandemia. Tranquilo, liso, o nosso querido amigo pode continuar vivendo no planeta paralelo, no mundo. A neurociência explica o que acontece no Brasil. O cérebro humano cria abstrações mentais e, com os meios de comunicação modernos, ele arregimenta, ele sincroniza mentes em universos paralelos. Antigamente existiam 2 ou 3 no mundo, os persas com os gregos, né, os romanos com os cartagenos, agora existem milhões de universos paralelos. O nosso querido mandatário primeiro da nação vive num deles. Deixa ele viver lá, deixa ele continuar vivendo lá enquanto a gente soluciona o problema nacional, criando um mecanismo que existe na Constituição brasileira, sem problema algum, tranquilo. Gente, então, o nosso tempo está se esgotando, a gente está finalizando, infelizmente, o nosso bate-papo, mas eu queria pedir para vocês três, começando pela Natália, deixarem uma mensagem rápida, no caso, não uma mensagem de esperança, porque esse não é o objetivo, mas uma mensagem de uma sugestão de algo que precisa ser imediato, para que a gente possa fazer frente a essa tragédia que também está escalando de forma vigorosa. Léo, acho que a única sugestão possível da gente deixar é apelar realmente para a população, para que haja com responsabilidade, para os empresários que orientem os seus funcionários e que, se possível, auxiliem para que eles possam ficar em casa, para que eles possam colaborar para medidas restritivas, para a população que pressionem seus prefeitos e seus governadores por medidas restritivas e por auxílio para quem precisar, e principalmente para o Congresso Federal e para todos os parlamentares que pressionem o governo e que tentem realmente constituir ações que possam, então, como o Miguel falou, passar realmente por cima ou ao lado do governo federal, mas conseguir, como Congresso, como STF, como um conjunto, né, estabelecer as medidas que são necessárias para o Brasil nesse momento, que são medidas restritivas, lockdown e vacinas. Essas medidas precisam ser implementadas de forma efetiva e a gente precisa, fechando com o que eu trabalho, de uma campanha de comunicação muito bem feita com a população. E essa campanha, eu repito, precisa ser um pouco mais enfática do que ela tem sido. Eu gostaria muito de ver os nossos líderes, prefeitos e governadores envolvidos em campanha de comunicação, como a Angela Merkel faz, como Jacinda Ardern faz, falando diretamente com a população das suas cidades, dos seus estados e convocando todos como um time para juntos vencermos a pandemia. Esse tipo de comunicação a gente tem visto muito pouco, a gente tem visto muitas ações da mídia como essa, mas poucas comunicações realmente políticas vindo diretamente dos líderes e de forma enfática. Opa, Miguel? Como o grande historiador americano John Barry diz no seu livro A Grande Influenza, no frigir dos ovos, apesar de toda a ciência e de toda a tecnologia, é uma decisão política que vence uma pandemia. Para isso, você precisa de pelo menos um estadista num país como esse para realizar essa tarefa. Como a Natália falou, o futuro do Brasil depende da sociedade brasileira se unir aos seus líderes no Congresso, no Supremo, nos governos estaduais e municipais, porque para ganhar uma guerra, você precisa ter união do país que foi invadido. Sem essa união, a guerra está perdida. Mas eu acredito no Brasil. Eu acredito nos brasileiros, eu acredito na medicina brasileira, nos profissionais de saúde brasileiros, eu acredito no SUS, acredito nos cientistas brasileiros e acredito, sim, que se a sociedade brasileira puser isso como prioridade, esse país tem a energia humana, a competência e a resolução de se salvar através de fazer aquilo tudo que precisa ser feito. Comissão Nacional, ampliar a vacinação 10 vezes, uma mensagem clara, direta, transparente, nacional, unificada e
tudo aquilo que é necessário para evitar a explosão do vírus com lockdown nacional feito de maneira correta, não com jeitinho brasileiro. O Brasil tem como sair da crise, mas tem que começar ontem. Tem que começar ontem. E o primeiro fator é a união da sociedade civil brasileira em prol desse projeto de salvação nacional nos próximos 120, 180 dias. Davi? Nenhuma novidade do que nós falamos do Congresso e do Supremo. O Supremo deu poder para governadores e municípios e prefeitos, e muitos deles fizeram tudo o que foi possível, inclusive o governador do estado de São Paulo. O Congresso está discutindo hoje a compra de vacinas e várias autorizações. Então, eu acho que faz parte da discussão também o lockdown nacional. Mas eu queria dar uma palavra final de esperança. Primeiro, nós temos o melhor sistema único de saúde do mundo, que é o SUS. Nosso problema não é vacinar. O Brasil vacina 80 milhões de doses de vírus da gripe todos os anos. Então, isso é simples. Há capilarização. Precisa de vacina. Nós temos um sistema sustentado que deu conta desta epidemia do jeito que foi, mas deu conta e pode ser ampliado. O que nós precisamos é de conscientização. E aí envolve todos, inclusive da nossa população. A nossa população tem que também fazer a sua parte, tem que entender que o distanciamento social é fundamental nesse momento. Eu vou voltar àquela frase do começo da campanha aqui de São Paulo, que irritou tanta gente: fique em casa, mas é para ficar em casa mesmo, e que nós tenhamos muito rapidamente o maior número possível de vacinas, o que não é difícil. Para dar um exemplo, Natália, aqui na universidade nós acabamos de ser procurados por uma empresa coreana que quer começar os testes de uma nova vacina de vírus morto. E todas as universidades estão sendo procuradas para novas pesquisas. Isso é importante. Nós três somos pesquisadores, nós sabemos o quão relevante é fazer pesquisa no próprio país, porque você tem o primeiro insight até para aprovação na sequência. Então, a despeito disso tudo, eu confio no Brasil, eu confio no SUS, eu confio nos nossos pesquisadores, eu confio na ciência e eu confio no povo brasileiro. Uma última menção, Sakamoto, é uma homenagem, eu já fiz aos profissionais, mas eu quero fazer uma homenagem a vocês, da imprensa séria, do jornalismo sério, porque vocês estão tendo um papel relevante naquilo que é muito importante, talvez o mais importante nesse momento, que é a comunicação bem feita. Obrigado, Davi. Obrigado, Miguel. Obrigado, Natália. Conversamos aqui no UOL com o médico infectologista Davi Wipp, com o médico e neurocientista Miguel Nicoleles e com a doutora em microbiologia Natália Pasternak sobre a atual situação dessa segunda onda de pandemia, para onde nós vamos e o que podemos fazer para reduzir o impacto dos sucessivos recordes de mortes que estamos vivendo. Um abraço a todo mundo, fique em casa e se vacine. Uau.